Começou. Então, pessoal, agora a gente vai fazer aquela parte de como se estivesse simulando um estúdio fotográfico no meio digital. Eu acabei optando por regravar esse vídeo, ele já tinha sido gravado ontem, mas como a gente teve um problema na turma B que não estava renderizando, eu achei melhor resolver esse problema e mostrar para vocês como resolver caso isso aconteça no computador de vocês, para ficar todo mundo aí nivelado nessa circunstância aí desse material adicional que a gente optou. Ele não vai ser cobrado nos trabalhos de vocês, mas eu achei bem pertinente explicar isso, porque às vezes pode aparecer uma possibilidade de um freela, alguma coisa aí, e vocês então já pelo menos conhecem a possibilidade de trabalhar com esse tipo de material. Então, vamos aqui, como sempre, criar o nosso box, né? Vamos criar ele aqui no... Opa! Vou criar aqui na outra face, que eu quero que ele fique... Aí, agora sim. Mais comprido. Nem adiantou muito, vou fazer por aqui mesmo, manualmente. Aqui, vamos distorcê-lo aqui um pouco. Isso aqui. Então, vamos ver aqui o que acontece. A gente vai trabalhar mais aqui, nesse caso não é recomendável, mas a gente vai trabalhar aqui já um pouco mais com a perspectiva. Então, Convert to, Table Poly, aquela coisa que a gente já sabe, deleta as faces e aqui. Então, o que aconteceu? Deixa eu pegar ele e colocar ele em cima aqui. Quando a gente ia renderizá-lo, né? Então, se der um render, estava acontecendo isso. Ele não só estava renderizando uma parte, né, do nosso objeto. Então, uma das possibilidades, que estranhamente na turma A funcionou de boa, na turma B não, para resolver isso é usando esse aqui, ó, na janela de renderização, Forced Two-Sided. Então, se eu der um clique e for renderizar agora, ele vai aparecer tudo como era para ser. Então, beleza? Então, a gente já resolveu isso. Achei que era melhor mostrar assim mesmo, né, como que funciona, do que simplesmente dizer, pessoal, cliquem lá. Então, estamos aqui com o nosso objeto, ele vai ser aqui a nossa caixa de fundo infinito. Então, a gente tem que agora adaptá-la, selecionando as arestas interiores, aqui com Shift. Então, selecionei. O que a gente vai fazer? Vai chegar aqui nessa ferramenta Chamfer, Settings, abriu aqui a janela de Settings, aqui eu posso, estou chanfrando ali a nossa forma. Vou colocar uns segmentos para ficar um pouco mais arredondado, deixar ele com 7, dou um OK. Então, tá assim já nesse momento. Se eu for renderizar, aparece aqui. Então, vamos deixar um pouco mais perto só. Então, render. Então, ali, ó. Só que ela tá com essas estrias, né? Tipo, então, vamos copiar essa renderização. Deixa eu minimizá-la. Ficou aqui guardado no cantinho. E o que a gente vai fazer? Selecionando o elemento, eu venho aqui embaixo e procuro essa opção aqui, ó. Polygons, Smoothing, Groups. Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui no Auto Smooth, ó, ele deu uma suavizada bem sutil. Mas na hora que eu renderizo, pegando agora para comparar aquele outro nosso, que estava aqui, ó, ele estava aqui com umas estrias, né, digamos assim, agora que ele está suave. Então existe mudança de um para o outro, sim, diferente de algumas pessoas que na sala estavam falando que não tinha mudança nenhuma. Existe, ó, aqui eu espero que vocês consigam ver. Então, aqui já tem o nosso... como se fosse aquela nossa cabana, né, de fotografia. Vamos fechar aqui. Aqui na vista de topo vamos colocar aqui uns objetos. A gente não vai perder tempo modelando, então vamos usar a Teapot, né, a nossa chaleira. Então, aqui, vamos só posicionar um pouco melhor. Colocar ela um pouco mais acima aqui. Aí. Vamos fazer uma cópia dela. Cópia mesmo, nesse caso. Vamos rotacionar. Rotacioná-la. Deixar um pouquinho menor. Porque ele está trabalhando com realístico, eu não gosto de realístico. Vamos deixar em shaded. Aí, ficou melhor. Beleza? Então, até aí tudo tranquilo, né? Fazer uma composição assim simples. Vamos ver como que ela está aparecendo. Render. Então tá ali nossas chaleiras dentro aqui do nosso espaço fotográfico. Então agora a gente vai para outra questão. Minha janela de renda, vamos deixar ela aqui um pouquinho no canto.
Vamos abrir os materiais, tecla M. E daí o que está acontecendo? Que nem eu comentei com vocês. Aí, nos ateliês, o Max, os materiais dele já aparece ali o Art and Design. E aqui no meu, no 2014, ainda não está aparecendo. Mas a gente pode adaptar isso. Se no de vocês não estiver aparecendo, o caminho é mais ou menos esse. Você vem aqui na janela de Render Setup, que está aberta, né? Você desce lá. Assim, Render. E aqui, ó. A gente estava... Normalmente ele vai estar aqui, ó, Default Skyline. Tipo, provavelmente ele vai estar assim. Você muda pro NVIDIA Metal Ray, se o seu não tiver. Então, beleza. O meu já estava porque eu setei ele para ficar como default. Porque daí o que acontece? Deixa eu mudar aqui para vocês entenderem a diferença. Se eu clicar aqui em Standard, ó, ele não aparece as opções que eu preciso. Se eu mudar agora aqui para NVIDIA Metal Ray, beleza, vou aqui em Standard, ó, aparece agora aqui a Metal Ray, o Art and Design, que é o que me interessa. Dou um OK, Art and Design Metal Ray, os dos ateliês eles já estão com essa aba aqui aparecendo, então isso já facilita muito o nosso trabalho. Então, se não estiver, é esse o procedimento. É um pouquinho trabalhoso, mas as versões anteriores não vinham com isso como default. Então o meu ali já estava um pouco ativo, porque depois que eu mudei, aqui ó, salvar como padrão. Então aqui temos o primeiro material. Vamos selecionar aqui um template. Vamos pegar o Matte Finish. Matte, se a gente for ver em estúdios fotográficos, numa Ibiza da vida e tal, o matte é associado ao papel fosco, né, quando você pede. Então é por quê? Para que não tenha um brilho, não tenha um reflexo, né, a gente pega aqui e vamos aplicar esse no nosso ambiente. A gente vai pegar aqui o outro material, fazer a mesma coisa, né? O Standard a gente vai colocar o Art and Design. Vamos escolher já um outro template. Aqui em Metals, a gente vai pegar Chrome. Então a gente aplica na primeira chaleira. E o terceiro material que a gente vai pegar, a mesma coisa, Standard, Art Design. Vamos pegar aqui um outro, o Cooper, que lembra uma coisa meio de cobre mesmo, né? Então aplicamos. Vamos só mudar aqui um pouco a perspectiva, aproximar. O que vai acontecer com isso na hora que a gente renderizar? Nosso ambiente ele está aqui com uma cor de como se fosse um papel fosco. Nós temos um material aqui de cromo e um aqui que simula um cobre, né? Então isso já facilita muito nossa vida com um tipo de acabamento que a gente quer fazer nas modelagens tridimensionais. Só que se a gente for ver, tá meio que vazando ali um pouco. Pelo menos era para estar, eu acho que ele já está considerando. Só ver, que senão a gente já arruma isso. Advanced Render Options. Não, ele tá assim. Vamos dar um zoom aqui, por exemplo, vamos renderizar de volta. Vamos ver, vejo que ele já está demorando um pouco mais para renderizar. É que no caso ele está ele tá mostrando como se não tivesse, mas ali o branco estava. O que a gente faz para garantir? A gente desliga esse Backface School dos dois. A gente desce aqui, ó, até chegar em Advanced Render aqui. Backface School. Vamos renderizar de volta. Vamos só afastar aqui um pouco e renderizar. Então agora a gente tem certeza que não está havendo uma transparência nesses vãos do material. Tipo, eles estão realmente assim sólidos. Então isso facilita a nossa vida. Beleza, gente? Só que daí, qual que é a outra questão? A gente renderizou e ele está refletindo aqui esse preto do fundo, né? Porque não existe um fundo necessariamente. Ele está refletindo esse infinito nosso. E algumas pessoas perguntaram isso no trabalho anterior, né? Como que a gente tira esse fundo preto e tudo mais. Uma das maneiras vai ser essa que a gente vai mostrar aqui agora. A gente vem aqui em Rendering, Environment, né, ambiente, e a gente vai também selecionar uma imagem. Aqui pode mexer na cor também, mas a gente vai trabalhar com uma imagem. Bitmap, então ele está vindo aqui na pasta de imagens automática do Max, e eu tinha separado já aqui uma imagem em HDRI, é um JPEG, mas o que é isso? Essas panorâmicas esféricas. Então a gente vem aqui dar um Open, eu dou um render prévio. Então ele já mostra que foi aplicado, né,
esse fundo no meu ambiente, não existe mais aquele infinito. Então, aqui na hora que eu for renderizar a cena de novo, ele vai refletir, em vez daquele aquela cor preta, ele vai refletir aqui o ambiente ao seu redor. Deixa eu cancelar aqui só para mostrar o que aconteceria se a gente exportasse aqui um pouco mais afastado. Então, ó, tá o nosso ambiente. Vocês podem arranjar às vezes outras fotos, o que for. Ah, eu não quero que fique isso. Daí é questão aí de você optar, às vezes, por uma cor mais neutra, ou aqui um outro ambiente. Depende do que vocês estiverem fazendo. Então, é uma maneira de trabalhar essa simulação. Para deixar mais completo isso, a gente vai aqui na aba de criação. Vem aqui em luzes. A gente vai pegar aqui as luzes standard. MR Area Omni, que é Metal Ray Area Omni, a gente vai pegar, vamos colocá-la, deixa eu ver aqui uma outra vista, vamos ver aqui na vista, aqui, isso, ficou ali mais ou menos perto de onde que a gente queria. Vamos ver na vista de topo onde que está a lâmpada, então vamos colocar aqui mais ou menos, ó, está mais ou menos aqui em cima, nossa vista de perspectiva, a gente renderiza de novo. Então, o que aconteceu? Essa luz que a gente inseriu, ela não aparece na cena renderizada, mas ela está ali, ó, criou a sombra projetada, coisa que a gente não tinha antes. Vamos salvar aqui para mostrar algumas diferenças. Então, isso aqui, gente, já começa a ficar mais interessante a nossa produção, já começa a ficar mais profissional. Então, a gente vem aqui na própria lâmpada, na aba de modificadores. Então, o que a gente pode mexer? Área limite parâmetros, aqui. Então, a gente vai mudar de esfera, porque o que acontece aqui, ó, se eu mexer no raio, ó, veja que ele está aumentando aquele contorno azul. Então, é o tamanho da lâmpada, né? Tipo, isso vai influenciar tudo que a gente estiver ali refletindo e, lógico, mais processamento. Mas eu quero uma lâmpada cilíndrica. Por quê? Eu quero que ela simule... Quero que ela simule aquelas lâmpadas fluorescentes nossas. É importante observar que, ó, só quando a gente mexe no parâmetro que ele aparece. Ó, soltei, ele não está mais ali visível. Então, preciso continuar mexendo, ok, ele volta. Diminui um pouco aqui e tal. Se o de vocês, por um acaso, vendo aqui na vista de topo, só colocar a vista de topo aqui um pouco mais em evidência. Se o de vocês, por um acaso, ali, ó, o tamanho estiver em outra posição, é só chegar aqui como qualquer coisa que a gente faz na vida e rotacional, ó. Tipo, agora ele já está em outro lado. Mas eu quero que fique lá como estava antes. Deixa eu só ver se o Ctrl Z. Aí. Ctrl Z, ótimo. Eu quero que fique aqui. Por que eu estou trabalhando com esse tipo de lâmpada? Ela vai ficar uma lâmpada um pouco mais neutra. Se eu colocar aqui na vista de perspectiva e renderizar, o que acontece, ó? Deixa eu ver se é esse render que a gente trabalhou antes. Terminar de renderizar ali. É, isso mesmo. Ó a diferença da câmera, deixa eu fechar aquele outro para não... A luz esférica, ó como que ficou a sombra projetada. E aqui essa luz em forma de cilindro, como que ficou. Ficou mais interessante, a sombra está mais dispersa, não está tão carregada. Então é uma das possibilidades que a gente pode trabalhar também. Mas de repente ficou muito... Vamos clicar agora uma cópia desse. Ficou muito forte. Você pode, lógico, a qualquer momento lá no modificadores, mudar os parâmetros de sombras, advance, a intensidade a gente pode trabalhar. Vamos deixar aqui com 0,7 de repente. Daí é aquela coisa, sempre renderiza de volta para testar, né? Vamos abrir ali, terminar de renderizar rapidinho. Então, aqui ó, que a gente estava antes, estava com 1, agora com 0,7, veja que aqui ó, ficou um pouco mais escuro. Eu não gostei não, acho que eu deixei como estava antes. Mas veja que já teve uma mudança na intensidade da luz, né? Então, clica aqui na lâmpada, vamos deixar com 0,9. Tava bom, vamos deixar 1. Então, mas vocês já viram ali onde que regula isso. Daí outra questão aqui, para a gente encerrar isso, mexer um pouco nessas sombras, o que a gente pode trabalhar? Vamos abrir a aba de material de volta. Tem aqui o primeiro material que a gente trabalhou, né, que é o material aqui do nosso estúdio, esse pseudo estúdio. E a gente vem aqui, ó, efeitos especiais.
e a gente clica aqui em Ambiente Occlusion. Deixa eu só ver, eu tô com uma cena renderizada, não, eu fechei aquelas cenas, né? Vamos deixar aqui uma de exemplo. Vamos copiá-la. Isso. Ah não, ela tá copiando enquanto estava no processamento. Fecha. Fecha, meu filho. Aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, faz uma cópia da nossa cena que a gente renderizou. Então é bom isso pra gente fazer os comparativos. Então vou colocar aqui, cadê lá os efeitos especiais? A barra de materiais, Ambiente Occlusion, Samples está com 16, vamos colocar 26, vamos acrescentar aqui um pouco. Então, fui lá, mexi, renderizo de volta, haja paciência para tanta renderização, né? Então vai lá, tá renderizando, veja que já está demorando agora um pouco mais, porque eu estou mexendo nessas configurações que são mais pesadas. Na hora que eu abrir essa sombra, veja que ela aqui, ó, em relação a essa aqui que a gente colocou Ambiente Occlusion, está mais carregada. Você meio que consegue enxergar um pouquinho do final da chaleira, enquanto aqui está meio difuso, ainda está tudo meio que misturado. Do outro lado também. Então é uma maneira de a gente trabalhar isso. Deixa eu fechar aqui, vamos voltar ali. Cadê os materiais? Eles estão aqui minimizados. Então, vamos até deixar ele um pouco mais pesado, já que a gente já está encerrando o vídeo. Vou deixar com 36. E no caso da lâmpada, cadê aqui os modificadores? A gente também pode mexer nisso. Aqui os samples, naquela parte Area Light Parameters, que está ali embaixo onde que a gente escolheu o cilindro. Está com 15, tá com 5, vamos deixar com 20. O outro com 20 também. Vamos aproximar e vamos renderizar agora. Então, ó, veja aqui tá mais perto, vai demorar mais a renderização. Então, aquela coisa, não é só porque o vídeo que tem movimento que a renderização é mais lenta. Esse aqui, ó, como a gente já colocou, um efeito de cobre, tem uma lâmpada, estamos mexendo nas configurações da sombra, eu dei uma avacalhada até que deixei os meus valores um pouco altos. Ele não consegue nem estimar o tempo para terminar de renderizar isso. Então, não é uma coisa tão simples que nem quando você está lá com o seu Photoshop, o Illustrator, vai exportar um JPEG para enviar para o cliente por e-mail. Aqui você tem que levar um tempo maior para isso. Você tem que se planejar, coloquem isso no seu cronograma, tenham ciência disso, do tempo que leva a sua máquina para fazer uma renderização, porque senão às vezes vocês podem ser prejudicados por esse detalhe técnico. Então sempre estar ciente do que vocês estão fazendo e quanto tempo isso leva na nossa produção. Mas veja que já está mais legal. A sombra aqui embaixo está bem marcada. Não é que é obrigatório, só para vocês saberem que tem essa possibilidade de fazer essa edição, né? Tudo depende de como vocês quiserem fazer esse tratamento fotográfico artificial, né? Por assim dizer. A sombra aqui também, ela não está tão granulada, está com mais uma sombra de verdade, né? Porque a gente estava trabalhando lá antes com 5 e agora está com a gente colocou aqui 25, 20, 25, né? Tá mais uma sombra mais realista, né? E olha que bonitona que tá a chaleira aqui de cromo, né? Ela ainda, que nem falaram em sala lá na turma, tem o reflexo ainda da outra chaleira. Então são coisas assim que a gente tem que saber aproveitar. Por que eu estou mostrando isso tudo para vocês, gente? Porque, ó, uma que vocês estão vendo o tempo que demora, por isso que eu falei que é um conteúdo adicional. Eu vi que a gente estava com essa possibilidade de conversar um pouco sobre isso, que... perdi a linha de raciocínio, o que eu estava falando mesmo? Conteúdo adicional. Porque às vezes vocês podem ter essa possibilidade, vocês estão investindo tempo, dinheiro na faculdade, não é um curso barato, e de repente às vezes aparece uma proposta para você fazer uma renderização, alguma coisa assim simples, e vocês já ouviram pelo menos falar, já viram as possibilidades de trabalhar isso, às vezes fazer um protótipo, alguma coisa para o pessoal de produto, de moda, o que for, para o pessoal de design mesmo, uma marca, às vezes um ponto de venda, uma fachada, e você já tem uma noção disso, que é a coisa que o pessoal às vezes realmente pede, né? Tipo, aparece às vezes essas possibilidades no mercado, e também aquela coisa assim que nem a gente conversou. Hoje, por exemplo, aquelas flâmulas que a gente vê nas panificadoras com os preços do sorvete, é tudo 3D. Ninguém leva mais lá o sorvete, correndo o risco dele derreter e vai tirar foto. Eles modelam em 3D, porque daí depois você ainda pode
girar, rotacionar, fazer o que quiser, tá na posição que desejar. E a galera, assim, depois que salva, né, salva lá como imagem, salva um JPEG, um BMP, o que for com uma qualidade muito boa, aí sim com tamanho grande, e finaliza isso no Photoshop. Você coloca isso aqui como uma imagem bruta, como se fosse uma foto, e vai colocando camada sobre camada, layer sobre layer, e vai fazendo os tratamentos. Ah, de repente essa aqui eu posso corrigir. Ah, eu quero tirar essa parte porosa. Ah, eu quero recortar isso aqui e colocar dentro de uma outra foto, fazer um anúncio. Então são possibilidades, gente, que está aí à mão de vocês trabalharem. Basta apenas saber como. As ferramentas estão sendo disponibilizadas, então aproveitem isso. Beleza? Espero que tenham curtido. Uma pena que deu esse probleminha que a gente não conseguiu demonstrar ao vivo numa das turmas, mas pelo menos aqui com o vídeo vocês conseguem acompanhar essa ideia, esse problema que nem a gente viu ali nas máquinas. É só fazer essa opçãozinha aqui na hora de renderização, né? O Force Two Sides, e só alegria depois disso. Então, ficamos por aqui e até semana que vem. Tchau!